Era próximo das 9 da manhã do dia 29 de julho de 2021, quando 6 peritos chegaram ao local, acompanhados de cães farejadores e médicos legistas. O georradar havia apontado uma mancha embaixo daquela casa, na zona rural do município de Piquete, a 200 quilômetros da capital São Paulo. 31 anos após o arquivamento do caso, novas pistas indicavam que algo poderia estar enterrado naquele local. Hoje vamos conhecer a história de Marco Aurélio, o escoteiro que desapareceu misteriosamente em uma trilha no ano de 1985. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Na manhã de 8 de junho de 1985, Marco Aurélio e outros 3 amigos escoteiros, todos com 15 anos à época, acompanhavam o líder que os guiava em uma trilha com o objetivo de alcançar o topo do Pico dos Marins, uma montanha na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. No meio do caminho, um dos garotos acaba se machucando. Em algumas fontes dizem que foi o pé, em outras o joelho. Mas o importante é saber que sua lesão o impossibilitava de continuar caminhando pela trilha. Então o líder, chamado Juan, autoriza que Marco Aurélio volte ao acampamento, ao pé da montanha, para pedir ajuda. A justificativa era que se alguém fosse na frente, a ajuda chegaria mais rápido, já que descer com o menino machucado demandaria mais tempo. Marco Aurélio deveria descer e ir marcando o caminho riscando algumas árvores com um giz. É nesse momento que começa o mistério. O restante do grupo começa a descer devagar, carregando o menino machucado, e logo encontra a primeira marca de giz. Logo em seguida encontra a segunda, e ao encontrar a terceira, dão de cara com uma bifurcação na trilha, que aparentemente não tinha uma clara indicação de qual caminho Marco Aurélio poderia ter tomado. Os garotos do grupo dizem que Marco Aurélio foi pela esquerda, mas o líder do grupo resolve ir pela direita, alegando que o outro caminho era mais difícil de passar carregando o menino lesionado, e que logo à frente os caminhos se encontrariam, o que não aconteceu. O acidente que lesionou um dos membros do grupo aconteceu durante a tarde, e eles levaram a tarde e a noite inteira para voltar ao acampamento, chegando lá somente pela madrugada. Ao chegarem lá, porém, não encontraram Marco Aurélio, somente sua mochila do lado de fora das barracas, longe das outras. Pela manhã, Juan decide procurar sozinho por Marco Aurélio, voltando para a trilha. Retorna sem encontrar o garoto e então decide chamar as autoridades. Ivo, o pai de Marco Aurélio, possuía muitos contatos e conseguiu mobilizar a imprensa e as forças armadas na busca por seu filho. Durante 28 dias, muitos esforços foram empreendidos na busca do escoteiro perdido. A força-tarefa contou com 180 soldados, 18 homens do Centro de Operações Especiais, 6 alpinistas dos Agulhas Negras, helicópteros da base aérea da Escola de Especialistas da Aeronáutica de Guaratinguetá e um avião enviado pelo então governador de São Paulo. Além da força-tarefa especializada, muitos moradores da região se voluntariaram e até mesmo alguns ditos videntes participaram da busca pelo menino desaparecido. No entanto, após esses 28 dias, nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Marco Aurélio foi encontrada. As investigações seguiram pelos 5 anos seguintes até serem encerradas no dia 8 de abril de 1990, sem nenhuma conclusão sobre o caso. Em um blog chamado escoteirodesaparecido.blogspot.com, que aparentemente é mantido até hoje pela família de Marco Aurélio, alguns pontos de mistério e desconfiança são levantados com base no inquérito do caso, inclusive colocando em xeque a conduta do líder do grupo de escoteiros, que para muitos é o responsável pelo sumiço do menino, ele estando vivo ou morto. Aqui eu cito o que está escrito no blog. Abre aspas. Conduta do líder escoteiro foi questionada no inquérito policial. Entre os moradores do Vale do Paraíba,
Até hoje há suspeitas sobre a atuação do líder escoteiro. Explicação: nunca uma pessoa havia desaparecido no Pico dos Marins, e 26 anos depois, ninguém mais desapareceu. As dúvidas sobre a atuação do líder escoteiro foram levantadas em depoimentos constantes nos autos do inquérito policial, sendo as principais: 2 pontos. Número 1. Em reunião na diretoria do grupo escoteiro olivetano, foi decidido que a subida ao Pico dos Marins somente seria feita com guia especializado. Foi indicado para a função o Sr. Afonso, mais de 30 anos guia na região. O líder Juan dispensou o guia, alegando ter ouvido que ele não teria tempo. A alegação foi desmentida pelo Sr. Afonso e pela esposa dele, em depoimento à polícia, quando informaram que até lanche ele já tinha preparado para esse trabalho. Inquérito policial, folha 711. Número 2. Outro grupo escoteiro que escalaria o Pico dos Marins passou pelo acampamento e convidou o grupo olivetano para subir junto. O líder não aceitou. Inquérito policial, folhas 26 e 27. 3. Quando o escoteiro se machucou por volta das 14 horas, o líder autorizou Marco Aurélio a buscar socorro. Caminhou com ele cerca de 100 metros até 2 pedras, indicou o caminho e voltou sozinho até onde estavam os demais garotos. Regra básica em locais desconhecidos é nunca separar elementos do grupo. Por que o líder de grande experiência no escotismo ignorou isso? 4. O líder e os 3 garotos decidiram regressar à base. Caminharam até as 2 pedras e, sob a alegação de que o garoto machucado não conseguiria passar por elas, as pedras, desceram pela direita, caminho totalmente diferente do seguido por Marco Aurélio. Se conseguisse socorro, como Marco Aurélio reencontraria o grupo se este havia seguido um caminho diferente? 5. Por volta das 2 da manhã, o grupo chegou à fazenda do seu filhinho. O óbvio seria perguntar se um escoteiro teria passado por ali. O líder não fez isso. 6. Quando o grupo chegou à base do acampamento, por volta das 5 ou 6 da manhã seguinte, Marco Aurélio não estava. O lógico seria o líder ter ido à casa do Sr. Afonso, a 50 metros de distância, e perguntar se Marco Aurélio estaria lá ou havia passado por lá. O líder não o fez. 7. O líder deixou os escoteiros na base e regressou sozinho à montanha para, segundo ele, tentar reencontrar Marco Aurélio. Regressou 5 horas depois sem sucesso. 8. Face às suspeitas, o líder concordou em passar pelo polígrafo. Na data determinada, o delegado Francisco Baltazar Martim afirmou que ele havia sofrido pressão psicológica e o resultado poderia dar alterado. Segundo comentários da polícia, a decisão deveu-se à ingerência da União dos Escoteiros do Brasil para preservar a imagem da instituição. 9. Como antecedentes, o líder foi expulso de outros grupos de escoteiros. Outros depoimentos explicitam sua má conduta. Letra A. Dr. Anivaldo do Registro, delegado do GAS, Grupo Antissequestro de São Paulo, afirma que ele cometeu erros de forma proposital. B. Pedro Teixeira da Silva, industrial, abre aspas, este não cumpriu o regulamento do escotismo, era autoritário, ameaçava os garotos e não admitia ser repreendido, fecha aspas. C. Dr. Pedro Orlando Petrer Júnior, dentista, abre aspas, modo estranho de comportamento, frio, com conduta que às vezes fugiu ao normal de uma pessoa sã, fecha aspas. 10. O laudo da reconstituição só foi fornecido após longo tempo e o pai do garoto ter recorrido à Corregedoria da Polícia Civil. O laudo foi tendencioso, apontando apenas indícios de fuga do garoto. O inquérito policial tem 391 folhas e foi arquivado em 26 de abril de 1990 por determinação do juiz de direito Walter Luiz Esteves de Azevedo, acolhendo manifestação do doutor promotor Mauro de Oliveira Navarro. Para o pai, Ivo Simon, tudo foi uma grande surpresa e constituiu-se em um grande mistério. Tínhamos uma amizade muito grande com o Juan, seus pais, sua irmã, cunhado e sobrinhos. Chegamos a passar o Natal juntos. Após o fato, ele prestou os depoimentos à polícia e desapareceu. À época não tinha profissão definida e hoje sabemos que está em Manaus. Os depoimentos no inquérito nos levam a muitas suposições. Os erros do líder foram propositais?
Falou-se em discos voadores e, por sugestão de um delegado de São Paulo, fomos a Brasília falar com o general Moacir Uchoa, expert no assunto. Falou-se da seita Borboleta Azul e, no depoimento à polícia, seu responsável deu o endereço em Goiás para onde teriam viajado na época alguns jovens. Pedi a jornalistas amigos para investigarem o endereço e era uma casa abandonada. Para nós tudo é mistério até hoje, porque não temos sequer um fio de cabelo que possa garantir um caminho seguido por Marco Aurélio. Se o líder cometeu um homicídio, como até hoje as pessoas acreditam, como mais de 300 homens que fizeram a busca por 28 dias não conseguiram localizar o corpo? Se Marco Aurélio quisesse fugir como suspeito perito, poderia fazê-lo em São Paulo com roupas, dinheiro e documentos. Na barraca na serra ficou tudo isso. Por todas essas dúvidas, Ivo e a esposa, Neuma, preferem acreditar em Marco Aurélio vivo. Talvez desmemoriado. Peço ao povo brasileiro que nos ajude a encontrar um rapaz com as características de Marco Aurélio, que pode estar em qualquer lugar do país, cidade, fazenda ou até em trabalho escravo. A referência de sua imagem hoje é a foto do irmão gêmeo Marco Antônio. Se um dia eu tiver uma confirmação de que houve um homicídio, vai ser mais chocante ainda. Mas a verdade somente uma pessoa conhece, o líder, afirma o pai Ivo Simon. Fecha aspas. Em 2005, o caso foi desarquivado para estudo do jornalista investigativo Rodrigo Nunes. Sua investigação acabou virando 2 livros, compilados em um só e publicados em 2015. O livro de Rodrigo aponta inconsistência nos relatos dos garotos escoteiros, do líder deles, da investigação policial e contém diversas teorias e entrevistas de testemunhas da época. Rodrigo é morador da região onde tudo aconteceu e investigou a história por anos. Desde o início de suas investigações, ele tende a acreditar que o menino está vivo em algum lugar e sempre buscou as autoridades para tentar reabrir o caso, mas sem muito sucesso. Um dos exemplos que ele aponta em seu livro para sustentar a hipótese de que Marco Aurélio está vivo é o depoimento de um motorista de ônibus que teria pego um menino com as mesmas características do rapaz, vestido de escoteiro e levado até o bairro Piracuama, em Pindamonhangaba. Após muita insistência da família e dos indícios apontados por todos que investigaram o caso, somados a novos depoimentos, o caso foi reaberto em 2021. A polícia recomeçou as investigações com 2 hipóteses. A primeira, de que Marco Aurélio tenha sido sequestrado e morto por um morador local, o que gerou a busca relatada no início do episódio. Escavações foram feitas embaixo de uma antiga residência, mas um osso foi encontrado no local e foi descartado por ser de algum animal, possivelmente cão ou gato. A polícia aguarda a autorização de órgãos ambientais para escavar em outros locais da região. A segunda hipótese, também trabalhada pela polícia, vai ao encontro das investigações de Rodrigo Nunes e busca localizar o menino, hoje um homem, ainda vivo. Algumas pessoas relatam que um morador de rua da cidade de Taubaté seria muito parecido com o irmão gêmeo de Marco Aurélio, cuja foto é usada como referência para as buscas, além de uma fotografia envelhecida pela própria investigação. A hipótese de que hoje Marco Aurélio esteja em situação de rua é calcada na teoria de que em algum momento durante a descida do morro, o menino tenha perdido a memória por alguma queda ou alguma doença e tenha saído vagando sem destino. Infelizmente, a família de Marco Aurélio ainda não tem resposta para o que aconteceu com seu filho, que desapareceu misteriosamente enquanto descia o Pico dos Marins. Até o momento em que encerra esse episódio, nenhuma pista nova indica o que aconteceu com o escoteiro desaparecido em 1985. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.